Olá, estaremos apresentando um breve tutorial do controlador cervejeiro Brewmaniac EX via teclado. Ligamos nosso controlador cervejeiro e podemos verificar que as teclas em azuis estão alinhadas com o menu no display. Vamos entrar agora no modo manual. No módulo manual ele pede se adicionamos água à panela principal, dizemos que sim. A tecla número 4, ligamos a bomba e desligamos, ligamos a resistência e desligamos da panela principal. Com a tecla Up and Down, colocamos a temperatura que desejamos para o evento manual. Ligo novamente a resistência. Ligo novamente a bomba. Podemos também definir um tempo para o nosso evento manual. Para isso precisamos apertar simultaneamente a tecla 3 e 4. O display começa a piscar e com a tecla Up definimos o tempo que desejamos. Para confirmar o tempo, apertamos novamente a tecla 3 e 4 simultaneamente. Agora ligamos nossa resistência e nossa bomba. Quando a temperatura desejada chegar ao seu target, o tempo começará a ser contado. Desligamos a bomba e desligamos nossa resistência. Um outro método para aquecer a panela de lavagem é apertar simultaneamente a tecla 2 e 3. Aparecerá um S em nosso display. Nunca use a panela de lavagem e a panela principal simultaneamente. Isso você vai ocasionar problemas sérios no seu sistema. Para desligar a panela de lavagem, aperte novamente a tecla 2 e 3. Para voltar ao menu principal, tecle simultaneamente a tecla 1 e 2. Estamos no menu principal e agora iremos para o menu Setup, que se compõe de 5 submenus. O primeiro é a configuração do PID-PWM, o segundo são unidades de parâmetros, o terceiro é onde colocamos nossa receita, o quarto é configuração de miscelâneos, o quinto é onde que nós fazemos a setagem do nosso sensor. Apertamos OK e verificamos o primeiro sensor aparecendo. Esse é o número 1 e esse é o sensor número 2. Normalmente isso já está setado corretamente, a gente só vai dando OK. Caso os sensores estejam trocados, troque o 1 pelo 2 e o 2 pelo 1. Sempre dando Up and Down. Vamos voltar agora ao menu PWM PID, onde que são as configurações para que faça o controle da temperatura. Entramos no menu PID-PWM, a constante KP, a constante KI e a constante KD nós não mexemos também nesse parâmetro, não mexemos neste parâmetro. Aqui é a porcentagem que o nosso PWM está agindo, 85%, aqui o PID quando ele vai atuar antes da temperatura. Aqui nós calibramos o nosso sensor 1 e o nosso sensor 2, caso esteja fora de temperatura. Vamos ao menu agora unidades de parâmetros, onde que nós estamos aqui com graus Celsius, aqui a nossa temperatura de fervura, no caso aqui eu uso 97 graus por causa da altitude, o ciclo da bomba, a bomba quando ela fica parada, nós não mexemos normalmente nisso. Aqui seria o pre-mesh, se a bomba funciona ou não. Normalmente eu deixo ela ligada ou desligada, aí tanto faz. Eu deixo ela ligada sempre. Aqui é a bomba quando você está nas rampas e no mesh out eu deixo ela ligada e na fervura eu deixo ela desligada. Aqui é uma segurança quando você quer que a bomba desligue automaticamente atingindo uma temperatura. Talvez a sua bomba tenha um limite. Aqui você seta a temperatura e dá OK. Aqui é o controle de temperatura quando você está inserindo os maltes.
e aqui quando você está tirando os maltes fora. Então ele faz esse controle. Aqui eu não mexo em nada. Aqui também não é mexido em nada, em remove. Aqui, se você quer que ele te avise para você fazer o controle do iodo, sim ou não, e depois é ainda quanto tempo, no próximo, quanto tempo que você leva para fazer análise do iodo. Normalmente eu não uso isso. E aqui também é a mesma coisa com o Whirlpool, ele pode te avisar para você fazer o Whirlpool. Eu normalmente deixo desligado, mas você pode fazer com opções de Whirlpool a quente ou Whirlpool a frio. E pronto, passamos a unidade de parâmetros. Agora vamos para o próximo menu, onde que inserimos a nossa receita. Então aqui seria o primeiro parâmetro quando esquentamos a água para a primeira rampa de lavagem. Nesse caso aqui eu vou fazer uma rampa a 68 graus. Então vou colocar aqui para que a água seja aquecida até 68 graus. Na primeira rampa eu vou fazer a 68 graus. Vou fazer uma rampa única apenas aqui nessa demonstração. Então nós vamos colocar 68 graus. E o tempo de 60 minutos. Se eu apertar Done, eu só vou fazer esta rampa. Se eu colocar More, eu posso fazer mais rampas. Então eu vou apertar Done e já vou para o Mesh Out, que eu vou fazer a 78 minutos. Vou elevar a temperatura aqui até 78. Aperto OK e vou fazer a 10 minutos. Aqui, quantas adições de lúpulo eu vou fazer? No caso, eu vou fazer 2 adições. Eu vou ferver a 60 minutos o nosso mosto. E aqui a minha primeira adição do meu primeiro lúpulo vai ser aos 60 minutos e a segunda vai ser aos 10 minutos finais da fervura. Aqui você pode adicionar adjunto, pode adicionar qualquer coisa aqui que ele vai te avisar. Ele vai dar um apito e vai te mostrar. Aqui é um dispositivo onde que adiciona automaticamente o lúpulo, nós não temos, então ok. Vamos para o próximo menu, que são os miscelâneos. Aqui que se eu quero atrasar o início da minha abraçagem, aqui eu ligo e desligo o buzzer, normalmente eu deixo ele desligado. Aqui a parte da bomba, não mexe em nada nesses parâmetros. Quando ela liga, desliga. E aqui esse eu tenho uma panela de lavagem. Sim, eu tenho uma panela de lavagem. E sim, eu quero fazer o controle de temperatura. Então dou um Yes também. É o sensor número 2. Dou OK. E eu quero que essa panela aqueça até 78 graus com uma diferença de mais ou menos 5 graus. E acabou o menu de miscelâneos. E voltamos àquele menu inicial que nós setamos primeiro, os 2 sensores. Mais uma vez aqui, caso os sensores estejam trocados, é só trocar o 1 pelo 2 e o 2 pelo 1, que aí eles já estarão certos. Vamos apertando OK até finalizar e saímos do menu de Setup. Então, como aqui podemos ver, as teclas estão alinhadas com os menus. Agora vamos para o menu automático daquela receita que nós implementamos. Ele pergunta se eu quero atrasar, não. Se eu tenho água na minha panela principal, sim. Se eu tenho água na minha panela de lavagem. Aqui ele vai dar 5 pulsos agora, conforme a gente configurou no nosso menu de miscelâneos, para tirar o ar da bomba. Então ele liga, desliga 5 vezes e depois já vai entrar no modo automático. Como nós configuramos na nossa receita, 68 graus, e ele já está aquecendo a água. Aqui, evidentemente, eu não estou com nenhuma panela ligada, mas nunca ligue isso sem água na panela. Então, na hora que atingir os 68 graus, ele vai começar a contar o nosso tempo de 60 minutos de braçagem. Eu posso pausar também essa receita
ela pausa e volta exatamente naquela etapa onde eu estava. E aqui nós voltamos. Eu posso também, caso eu tenha me arrependido daquela temperatura, fazer uma alteração manualmente aqui, porém que eu posso aumentar ou diminuir a temperatura. Um outro ponto também bastante flexível é ligar e desligar a bomba enquanto eu estou no módulo automático. Isso facilita muito, porque às vezes você tem que fazer uma retirada de mosto. Agora, apertando simultaneamente novamente a tecla 1 e 2, eu volto ao menu principal. No próximo vídeo estaremos demonstrando como acessar de um computador ou celular o seu controlador cervejeiro Brewmaniac EX. Até lá!